Nós restabelecemos a conexão com o Ricardo Pacheco, já está aqui com a gente, né, doutor? Oi, realmente toda a rede aí de internet está sobrecarregada durante todo esse tempo aí, né? Já estamos meio aqui acostumados até. Eu achei que, É verdade. eu achei que era porque o senhor ficou bravo que eu te chamei de palmeirense, mas o doutor trouxe para a lusa. Sob hipótese alguma, parabéns a toda a nação palmeirense. Sou torcedor da extinta Lusa, mas que ela venha à tona aí com o Antônio Carlos Castanheira, grande amigo meu. Mas assim, olha, vou te falar, realmente parabéns a toda a nação palmeirense, a todos vocês aí. Doutor, eu falei isso porque, assim, eu estava acompanhando o campeonato agora final de semana, não acompanho muito, mas por causa dos meus sobrinhos estava vendo. E eu vi um determinado time, talvez o senhor tenha acompanhado, que 10 jogadores estão com Covid, né? E nada mais é do que retorno do trabalho, né? Como é que o senhor vê? A gente falava da importância disso e eu quero, então, passar para a questão do teste que é mais efetivo. A gente conversou com uma epidemiologista recentemente, ela condenou esses testes rápidos. Que tipo de teste uma empresa pode fazer para que assegurar uma margem ambiente segura de trabalho realmente, né? Que tem essa margem segura, porque a gente vê, né, doutor? Muitas pessoas comentam, não, eu fiz o teste, deu positivo. Não, mas eu fiz de novo, deu negativo. Quer dizer, é uma confusão. Então, a gente... O que a gente pode dizer para o nosso telespectador para que realmente... Eu acho, não, você tem toda a razão. Nós, na Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a gente acompanha muito as questões das atualizações na Sociedade Brasileira de Infectologia, Reumatologia, Tisiologia, Pneumologia, e a gente está muito linkado com todo esse pessoal. E o governo ele se comunicou muito mal naquele início de pandemia, por conta desses testes. Então, e aí houve um lockdown, houve, na verdade, uma quarentena, mas uma quarentena, na nossa opinião, um pouco precoce, e a ponto de deixar uma histeria meio que no ar. Esses testes, realmente, eles são muito complicados, eles têm um falso positivo, um falso negativo exagerado, exacerbado. O que eu posso afirmar que o RT-PCR do SARS-CoV-2, o nasofaríngeo, o teste do cotonete, ele é o que mais traz uma possibilidade de especificidade para a situação daqueles que a gente não sabe o que está acontecendo, com aquele teste de rebanho, na verdade. Também tem, hoje em dia, um novo teste de um laboratório que está se fazendo por saliva, porém ainda tem muitas questões aí relacionadas. Nós estamos realizando aí em algumas empresas esse teste de saliva e fazendo o comparativo com o da orofaríngeo, aquele do cotonete. E aí, a partir do momento que a gente tem um PCR positivo do cotonete, existe a necessidade de isolamento da pessoa. Em medicina, a clínica é soberana. Por uma questão de segurança, existe um afastamento de 14 dias. Contudo, existe hoje, dentro de uma liberação do Conselho Federal de Medicina, desde março, na verdade, a respeito do teleatendimento, do telemonitoramento e teleinterconsulta. A gente entende como teleinterconsulta sendo atitude não antiética e sim a teleconsulta, porque, na verdade, você precisa ter um médico numa ponta e um médico na outra. Mas as outras duas, telemonitoramento e teleorientação, já se faz um grande viés aí de uma grande gestão de uma massa populacional. A partir do momento que nós entendemos que a pessoa está sem alteração nenhuma, assintomática, ela pode retornar à sua situação laboral. Existe uma portaria 20, que também fala das questões dos contactantes, as pessoas relacionadas à transmissibilidade, pessoas contaminadas, enfim. Existe toda um arcabouço necessário e um fluxo de informações que quem deve orientar, sim, é o médico. O médico. Isso aconteceu durante um bom tempo, uma questão aí de muita gente palpitar nas questões relacionadas à contaminação do Covid, do coronavírus, né? Vamos deixar bem claro que Covid é a doença propriamente dita, e o corona é o vírus que causa a doença Covid-19 por causa do ano de 2019, ano que teve o primeiro caso. Tá certo? Então, uma questão de um bom senso entre todas as empresas, existe a necessidade de uma sanitização, uma promoção de saúde dentro do seu ambiente de trabalho. Nós entendemos que as pessoas de home office devem ser também monitoradas, porém de uma maneira
onde que elas estariam em um isolamento propriamente dito. Então, a nossa atenção é para quem está ao front. Exemplo, toda a nossa área de saúde, o pessoal que trabalha em supermercados, restaurantes, o pessoal que tem relacionamento interpessoal, né? E as questões da telemedicina, eu acho que vem em um bom momento também para poder fazer toda essa prevenção dessa pandemia que certamente já deu o que falar, né? Doutor, como é que o senhor vê a questão também? Como é que esses setores estão se organizando? Por exemplo, o comércio, o vendedor, a vendedora está ali lidando diariamente com os clientes, né? Se tratando de questões setoriais, o próprio sindicato, talvez, tanto dos empregados, enfim, poderia colaborar, porque assim, fazer esses exames muitas vezes é caro, né? Então, qual é a orientação? Vamos supor, uma moça que está ali vendendo na lojinha de roupa. É quando ela tem algum sintoma, falou, começou com dor de cabeça, não estou me sentindo bem, uma vez que o exame que o senhor colocou é o PSR, aliás, o feito nasofaringe, alguma coisa que o senhor colocou. Aí vamos mandar essa moça para ela fazer, né? Mas às vezes é caro, a empresa também não pode, às vezes, se não tem o plano de saúde, 200, 300 reais para fazer, né? Como é que o senhor está vendo esse setor se organizar? Eu queria saber se o senhor tem alguma sugestão, de repente o setor se reunir, conseguir mais barato, enfim. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Pode perceber que existe já uma queda significativa dos preços desses exames. Eu acredito que isso é uma questão de saúde pública e que o governo deve participar fielmente na questão da promoção da saúde de toda essa população. O Ministério Público do Trabalho, através das secretarias regionais do trabalho, elas vêm intimando empresas que estão nesse segmento e, na verdade, a presença do médico do trabalho e as empresas prestadoras de SST, elas são, sim, um fator extremamente importante para que isso aconteça de uma maneira gerencial adequada dentro de uma matriz PDCA, dentro das questões relacionadas à melhoria contínua da proteção à saúde do trabalhador. Então, três assuntos são muito fortemente debatidos dentro da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Primeiro, a sanitização dos ambientes, e quando a gente fala em sanitização, não basta apenas as limpezas, etc. e tal, e sim a promoção de saúde dentro da instituição, né? Então, equipes especializadas devem orientar as questões de uso de banheiros, de uso de restaurantes internos, de refeitórios, de esses locais onde as pessoas deixam os seus bens pessoais e assim por diante. As questões de home office e as questões realmente relacionadas à telemedicina, onde que elas conseguem sim monitorar todo esse pessoal. Certo. E, doutor, falando um pouquinho da logística, né, dessa testagem aí, especificamente dos trabalhadores, qual que seria a maneira mais adequada, mais segura, vamos dizer assim? Quer dizer, o ideal seria os profissionais de saúde irem até a empresa e fazerem esses testes. De que maneira isso é mais seguro acontecer? Veio à tona a questão do serviço médico próprio dessas empresas, né? Então, o serviço médico próprio dessas empresas, a gente entende como um serviço obrigatório as empresas prestadoras de SST. Elas têm que, sim, estar junto com os seus clientes e, através dela, colocar algumas regras em termos de retomada de economia nas questões relacionadas às orientações de como cada Código Nacional de Atividade Econômica deverá se comportar numa retomada, como eu disse há pouco, né? O uso de máscaras, os usos de equipamentos de proteção individuais e coletivos serão mais do que necessários nesse momento. Nós estamos trabalhando aí arduamente desde o dia 26 de fevereiro, um pouquinho antes de decretar a pandemia, porque nós entendíamos que realmente esse vírus ele vinha numa característica agressiva, né, pegando tudo e todos, independentemente da questão de ordem social, e que realmente você teria a mesma evolução, pessoas que estavam no trópico acima ou abaixo do planeta, né? Então, essas dúvidas e esse tipo de ações estão sendo realizadas a nível Brasil e a nível mundo, né? São Paulo, como por exemplo é o nosso caso, onde você tem aí mais de 20 milhões de empresas, não tem a menor dúvida
que ela precisa, sim, de um planejamento adequado para o seu código nacional. Ou seja, preciso usar um face shield, eu preciso usar máscara, eu preciso usar óculos, eu preciso usar luvas, eu preciso usar botas diferenciadas ou propés diferenciados, como eu preciso usar capotes, e, enfim, toda essa questão de logística deve sim ser feita através da manutenção do equilíbrio da saúde do trabalhador. E isso quem pode promover, sem sombra de dúvida, é as empresas prestadoras de SST, e a Ambrest ela tem recomendações mensais, recomendações bimestrais, e todas sendo alinhadas de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a Sociedades Brasileiras de Infectologia e, como eu disse há pouco, e de todas as outras demais situações que envolvam a saúde do ser humano. Certo. Doutor, estamos chegando nos minutinhos finais da nossa entrevista. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta breve. É possível fazer um monitoramento dos familiares desses trabalhadores? Sim, a partir do momento que você detecta ou diagnostica no ambiente de trabalho o vírus, a positividade do coronavírus, ele se torna uma doença de fonte de notificação compulsória. Então, portanto, esses familiares eles devem procurar as suas unidades básicas de saúde, suas operadoras de saúde, ou até mesmo os serviços médicos próprios de suas empresas, para que falam e façam acontecer a questão do monitoramento biológico de cada um deles. Né? Conversamos aí com o senhor Ricardo... Doutor Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Doutor, obrigada, tá? Foi muito importante a gente falar aí sobre... Eu só tenho a agradecer a você, a todo mundo aí da TV Alesp, uma entidade muito querida, formada por profissionais de alto gabarito. E quando nos chamam, a gente fica extremamente lisonjeado. Muito obrigado, viu? Obrigada, doutor. Até a próxima.